A informação que eu tenho é que ele não está menosprezando São Paulo nenhum. Ele teve necessidade de deixar o Brasil. Seria completamente desequilibrado em termos de finanças. Então deve para muita gente, essa coisa toda. A ponto de correr risco, né? Porque, né? Nem todo mundo... legal, eu vou entrar no cartório. Então, às vezes, as coisas... São muitas vezes que ele faz isso. Por mim, deu. Você tem uma desinteligência com a direção de futebol. Você pega um avião e vai embora, você sumiu. O cara que defende o Arboleda, você me desculpa a sinceridade, não é São Paulino. Eu não respeito uma opinião de quem defende o Arboleda. Como São Paulino, não respeito. Que ele representa, mas que tem problemas de disciplina e que não foram corrigidos, enfim, ele não sentiu uma pressão do clube para que ele não repetisse isso. Arbolenda. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se um dia o Rui Costa for demitido, talvez o Arboleda poste nos stories, igual fez o Martínez, agora que o Dorival caiu. Eu vou falar disso já já. Eu não sei o que aconteceu, mas não é a primeira vez que o Arboleda desaparece, não é a primeira vez que o Arboleda falta, não é a primeira vez que ele tem um comportamento desse aí. Ah, foi para o Equador e não voltou porque estava com problema não sei onde, de família. São muitas vezes que ele faz isso. Por mim, deu. Não dá para ser assim. Não dá para você manter a seriedade do time desse jeito aí. Chega, para mim deu. Pode ir, né? Também para mim, ó, tchau. Ah, mas ele brigou com o Rui Costa. Olha, nem sei o que é. E tem que ser alguma coisa muito grave para mudar minha opinião, mas o Rui Costa tá certo. Não sei nem o que é, mas para mim ele tá certo. Tchau. Você tem uma desinteligência com a direção de futebol. Você pega um avião e vai embora, você sumiu. Não, tchau. Essa é a história? Então e não sei, a gente deve estar devendo dinheiro para ele, mas é um grande momento para a gente rescindir o contrato e não pagar. É uma economia para o tricolor. Tchau, valeu. Vamos com os zagueiros que a gente tem. Obrigado, Arboleda. Tchau. Isso não se faz. Quando você desaparece, depois de ter uma discussão com o seu diretor de futebol, independentemente do que tenha acontecido, você não está punindo o teu diretor de futebol, você não está fazendo marra com o seu diretor de futebol, nem com o seu treinador novo. Você está desrespeitando a torcida do São Paulo. É o torcedor do São Paulo, que gritou teu nome esse tempo todo, que tolerou tudo que você fez esse tempo todo, que sempre te acolheu também quando você fez besteira, certo? Quando você desaparece, você está desrespeitando o São Paulo, o torcedor do São Paulo. O São Paulo e o torcedor do São Paulo são eternos. O Rui Costa, o Rafinha, o presidente Arri Macis, o Roger, o Crespo, isso aí é tudo passageiro, isso aí é tudo, uma hora está ali, outra hora não está mais. Eles estão lá, mas daqui a pouco eles não estão. Mas a torcida está lá todo dia, a torcida vai no estádio, a torcida lota o Morumbi e depois sofre para ir embora de metrô. A torcida e o São Paulo estão lá o tempo todo. Quando você pega um avião e vai embora para o Equador, você está desrespeitando o São Paulo. Então, por mim, ó, beijo, não precisa voltar nunca mais. A informação que eu tenho é que ele não está menosprezando São Paulo nenhum. Ele teve necessidade de deixar o Brasil. A informação, de novo, uma fonte muito confiável, mas se houver algum desmentido, eu aceitarei numa boa. Não é uma acusação que eu estou fazendo ao Arboleda, simplesmente a informação que eu tenho é que ele tem uma vida muito desregrada fora de campo. E que, com isso, apesar dele ganhar aproximadamente R$1 milhão por mês, ele não tem as finanças sob controle. E que o São Paulo estaria, no período de Júlio Casares, segurando a bronca dele há algum tempo. Assim, aparecia alguma dívida muito importante, São Paulo segurava, adiantava o dinheiro e tal. Segurou muito a barra dele. Com a saída do Júlio Casares, a nova direção se nega a continuar fazendo esse tipo de coisa, porque parece que é uma coisa recorrente. Né? Ele seria completamente desequilibrado em termos de finanças. Então deve para muita gente, essa coisa toda. A ponto de correr risco, né? Porque, né? Nem todo mundo... legal, eu vou entrar no cartório. Então, às vezes, as coisas, dependendo de para quem você deve, você começa a correr riscos. E até por uma questão de evitar riscos maiores, ele se mandou do Brasil. Então não é que ele priorizou, o São Paulo não priorizou. Ele priorizou continuar vivo. É meio que aquela coisa de, eu vou sair daqui porque aqui tá ficando perigoso para mim. E a bronca dele seria exatamente o fato do São Paulo não ter feito o que fez outras vezes, que era segurar a bronca quando o negócio ficava muito pesado. Né? A dívida era muito pesada, o São Paulo ia e segurava. E dessa vez o pessoal falou, gente, não dá. Paramos por aqui. E aí ele ficou louco da vida. Estou Rui Costa. Eu não sei se for, foi correto. Foi correto. Tipo assim, qualquer pessoa pode ter um desacerto financeiro, isso é normal. Mas parece que é uma coisa recorrente. O Arboleda,
O Vampeta vai estar aqui, até onde eu sei, ele é um cara muito do bem. Um cara bonzinho, um cara legal, mas ele é ingênuo. Lembra a história da camisa do Palmeiras e tal? Ele fez aquilo pra provocar o São Paulo? Não, ele é ingênuo. Ele é, sabe, aquele cara que é facilmente manipulável e tal. Só que ele gerou uma situação que faz com que ele tenha que deixar o país. É isso. E o São Paulo tá fazendo a parte burocrática, porque senão vai ter que continuar pagando o cara. Então acho que aí tá todo mundo agindo de acordo com aquilo que é o viável. E o São Paulo provavelmente vai acabar. Mas se o São Paulo tá pedindo pra ele justificar o sumiço, será que o São Paulo tem mesmo uma resposta para? Eu acho que isso é uma burocracia que precisa ser feita para que ele possa romper o contrato legalmente. Precisa ter uma confissão, meio que uma confissão assinada, tipo, ele explicando o motivo. Porque senão ele pode alegar qualquer coisa. Então ele precisa ter... O São Paulo está se documentando para poder romper o contrato, que eu acho que é o único caminho viável. Se puder encaminhar para algum time da, sei lá, LDU, qualquer um time lá... troca de jogador... Aí tudo bem, né? Mas melhor para o São Paulo. Caso contrário, é uma perda e dificilmente o São Paulo vai receber o dinheiro, mesmo que ele acione o Arboleda lá na justiça. O São Paulo até pode ganhar a causa, mas dificilmente vai receber por tudo que a gente tem de informação. Quer dizer, ele não tem exatamente um controle da vida dele. E aí, sabe, pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali, pega outra coisa acolá. Chega uma hora que você fica tão endividado, tão enrolado, que a fonte seca. As fontes secam. E a fonte dele é do São Paulo. São Paulo segurou por um tempo. Agora, se for isso, gente, essa é a informação que eu tive de uma fonte, de novo, muito boa. Se for isso, não dá para condenar o São Paulo. E se for isso, e eu fosse o Arboleda, eu faria o que ele fez também. Né? Você tem que se preservar. Eu não faria o que ele fez como dívidas, mas eu não posso cobrar que o Arboleda tenha... Já que já tá feita, né? Eu não posso... Cada um é cada um, eu não sei a base que o Arboleda tem, então aí não dá pra condenar, o cara fez isso, não tô julgando. O cara que defende o Arboleda, você me desculpa a sinceridade, não é São Paulino. Eu não respeito uma opinião de quem defende o Arboleda. Como São Paulino, não respeito. Pra mim, o torcedor que defende o Arboleda, ele tem que sair mesmo, tem que ir embora mesmo, que ele é reserva do Tolói. Desculpa, pra mim você não é São Paulino. Pra mim você é Arboleda, você é arboledeiro. Você não é torcedor do São Paulo. Ah, mas você tá defendendo o Rui Costa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Ah, porque o cara tá insatisfeito, teria brigado com o Rui Costa e vai embora e abandona o clube. É assim? Pra vocês, tudo bem? Então, eu trabalho numa empresa, brigo com o meu chefe e vou embora. E não apareço mais, eu tô certo. Não. E não é a primeira vez que o Arboleda desrespeita o clube. Não é a primeira vez, é a milésima vez. Da camisa do Palmeiras, atrás em todas as representações, tantas vezes que ele deixou o São Paulo na mão, tantas vezes que ele pipocou em jogos clássicos, deu título pro Corinthians, tanta tremedeira nas pernas em jogos contra o Palmeiras. Eu não tô nem falando disso. Tô falando só do caso específico de ter abandonado o clube. Eu falo porque ele é bom jogador, ele é um bom zagueiro, é um jogador de nível de seleção, né? Do país que ele representa, mas que tem problemas de disciplina. E que não foram corrigidos, enfim, ele não sentiu uma pressão do clube para que ele não repetisse isso, e agora acaba com essa situação, né? Ele está concentrado para um jogo, né? Pelo que eu sei é isso, né? Ele estava relacionado para um jogo, ele treinou, e aí, enfim, do nada, ele desaparece, some 2 dias e aparece na terra dele com os amigos dele, com um contrato em vigência, sem ninguém entender o que aconteceu, né? Deixando os companheiros dele na mão. Agora só falta ele dar uma explicação, e o São Paulo abraçar novamente, ou os companheiros abraçá-lo novamente, enfim. É isso, Edu. Eu tenho uma linha de conduta, né? E, enfim, dentro do que eu trabalhei, eu fui um cara super... Tinha minhas limitações, né? Dentro do campo, podia ter, mas fora de campo tentei ser o mais profissional possível. Então eu nunca vou concordar com episódios como esse, ou menores também. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem que são menores do que isso e que você tem que ter uma observação, um cuidado para que não se tornem maiores. Então é isso, sim. Eu acho que o São Paulo sai prejudicado, mas quem sai também é o Arboleda, né? Porque, enfim, eu acho que isso vai ter um problema para ele com relação a talvez rescisão de contrato, ao clube que vai abrir as portas para ele ter um jogador que a gente sabe que tem alguns problemas de disciplina. Mas é isso, assim, a vida é dele. Ele faz o que ele quiser da vida, só que você tem atitudes e consequências, né? Então ele teve uma atitude pensada ou impensada e agora o São Paulo deve se movimentar para notificá-lo, puni-lo, enfim. Eu acho que o São Paulo tem direito a tomar qualquer tipo de decisão.